Graça e paz, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez no Falando Entre Nós. Sexta-feira, 1 de julho, um novo mês, um novo semestre, uma nova fase para viver. Graça e paz, Binho, meu amigo fiel. Binho, me dá um feedback aí, diz se está me ouvindo legal. Amém, Fabiola Dornelas, graça e paz. Thales, Emanuel, a família Dornelas aí sempre conosco. André Oliveira, graça e paz, queridão, tudo bem? Amém. Estão me ouvindo bem? Tudo ok, graças a Deus. Aleluia. Amém, meus queridos. Boa noite, Thales. Isso aí, graça e paz, André. Estamos aqui, né? Findamos uma série que foi incrível aí. A série Mulheres que Brilham. Foi top demais, cara. Que foi muito... O áudio tá top? Graças a Deus, Fabiola, amém. Fico feliz. Findamos a série Mulheres que Brilham e hoje a gente inicia aqui mais uma série top das galáxias, que é Homens Notáveis. Sim, meu irmão. Estamos aqui ansiosos para começar essa série. Teremos, durante o mês de julho, será um mês bem diferente para essa série, porque nós vamos ter aqui conosco durante todo o mês, a cada sexta-feira, um convidado diferente. E também, nesse mês, teremos na segunda-feira. Na segunda-feira também teremos live falando sobre homens notáveis. Se você puder aí já compartilhar, mandar para todo mundo. Vitória, graça e paz, Vitória. E as mulheres podem comentar aí como é que foi a fase da série Mulheres que Brilham também, né? Que foi top das galáxias. E pode parar que vem muita coisa boa aí, viu? Vem muita coisa boa aí. Tem muito personagem topado que o pessoal está escolhendo aí, que os pastores estão escolhendo para trazer aqui para a gente. Falar um pouquinho da sua história, da história desse personagem, que com certeza vai fazer com que a nossa fé seja muito edificada para a glória de Deus. E como vocês estão? Estão todos bem? Comenta aí, por favor. O homem mais notável, Jesus Cristo, ele é que é o homem mais notável. Sim, meu irmão. Que coisa incrível. Juan, meu irmão, graça e paz. Aleluia. Amém, amém. Isso é bom, isso é importante. Logo mais à noite. A gente tá bem também, Binho, graças a Deus. A família está bem. Tailane Nunes, minha cunhada. Bênção. Família está bem, graças a Deus. Hoje, nesse momento, estamos aqui na live, mas daqui a pouquinho, às 22 horas, estaremos indo ali, na Igreja Família que Ama, que é a nossa igreja. Teremos ali uma noite de vigília, das 10 até a meia-noite ali, orando, vigiando, adorando ao Rei dos Reis. Quero convidar você para que você também possa participar conosco. Priscila Araújo. Sou eu, Taimene. Oxe, oi, Taimene. Não sou eu, Tailane. Amém, Taimene. E é isso aí, queridos. Como eu estava falando aqui, nesse mês de julho, nós teremos participação. E eu também. Teremos participação aqui nas sextas-feiras, às 8 da noite. Algumas participações acontecerá aos sábados. Alguns pastores só tiveram disponibilidade ao sábado, então nós vamos estar sempre comunicando aqui, avisando na nossa página que haverá algum dia que não será na sexta, será aos sábados. No próximo sábado, amanhã não, de amanhã 8, teremos aqui mais um homem notável participando conosco, né? E será o sábado às 22 horas. Tá certo? Então fique atento aí para você não perder,
tá bom? Em nome de Jesus, e a gente aqui crescer junto, ouvindo e aprendendo sobre um homem notável que fez a diferença no seu tempo lá na Palavra de Deus. E olha aí, percebeu que hoje estou mais jovem, né? Jeane, graça e paz. Como é que você tá, Jeane? Tudo bem? Aline Fragoso, amém. Glória a Jesus. Aleluia. Alexandre Lima, graça e paz, Alexandre Lima. Uau, tô feliz vendo aqui, ó, muita gente diferente aqui, graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Sim, meu irmão, é para isso mesmo. Estamos aqui para isso mesmo. O intuito aqui é a gente crescer junto, tá certo? É a gente bater aquele papo de Deus, fazendo com que nós possamos adquirir e compartilhar conhecimento, que você aí do outro lado também possa comentar, possa acrescentar, possa fazer perguntas. O convidado que vai estar conosco aqui hoje, ninguém conhece ele, né? Então, você pode ficar à vontade para perguntar, ele vai poder responder para você, tirar dúvidas e interagir junto com você. Amém, Jeane? Vamos sim estar orando pela sua saúde, em nome de Jesus, tá bom? Então, pessoal, sem mais delongas, porque hoje a noite promete, não somente aqui na Falando Entre Nós, mas logo mais à noite, às 22 horas, na Igreja Família que Ama, que é a minha igreja. Teremos lá uma noite de vigília, das 22 até a meia-noite. Então, fique convidado, se você puder também, externar esse convite aí para mais alguém, para que possa estar lá junto conosco, adorando, buscando a presença do Altíssimo, aquele que ouve e que responde às nossas orações. Não que sejamos dignos, mas Ele é tão misericordioso. Aleluia, aleluia por isso. E sem demora alguma, nós queremos aqui agora, vamos chamar aqui, né, para entrar ao vivo, o nosso convidado de hoje, em nome de Jesus. Olha aí, hoje tem muita gente, cara, aqui. Estou gostando de ver, viu? Muito bem. Quero ver a galera toda interagindo aí, em nome de Jesus. Já convidei aqui o nosso convidado para entrar. Glória a Jesus. E aí, pastor Márcio Santos é o nosso convidado para hoje, na nossa humilde página aqui. Fico muito feliz em ter o pastor Márcio conosco. Pastor Márcio, seja muito bem-vindo aqui à FEM. Amém. E na bênção? Amém. Na bênção, graças a Deus, em nome de Jesus. Estamos aqui. Tá viva, né? Que bom. Você está me ouvindo bem aí, pastor? Eu estou ouvindo bem, perfeitamente. Você está me ouvindo bem aí? Agora, perfeitinho, tá chegando aqui no grau, no som. Amém. Que alegria, viu? Eu fiquei muito feliz em ter o pastor Márcio abrindo essa série aqui junto conosco, porque é desafiador, né? É desafiador estar aqui, é desafiador abrir uma série, e o pastor Márcio topou. Estava muito apreensivo, não sabia se ele ia topar, mas ele topou e o meu coração explodiu de alegria, porque eu estava aqui muito ansioso, porque eu quis que nessa série Homens Notáveis tivessem participação aqui comigo. E eu corri muito atrás de homens que fizeram parte da minha história, e o pastor Márcio Santos faz parte da minha história recente, né? Estamos aí na Família que Ama, que o pastor Márcio pastoreia. Eu vou deixar ele se apresentar, porque posteriormente eu sei que muita gente vai assistir essa live. Então, pastor Márcio, fique à vontade, se apresente, por favor, em nome de Jesus. Ô, filho, eu quero agradecer pelo convite, né? Primeiramente, pelo privilégio de poder estar aqui conversando um pouco sobre a palavra de Deus e sobre a nossa vida também, né? E a vida de tantas pessoas. E para mim é uma honra, é um privilégio sempre poder falar da palavra. Eu tenho 44 anos de vida, né? Ninguém diz, mas Deus é bom, né? Tenho 23 anos de evangelho, graças a Deus, e 7 anos de pastoreado, 6 anos pastoreando a igreja, a Família que Ama, né? A qual nasceu debaixo de um propósito de Deus, e Deus nos trouxe para conduzir esse rebanho aí, debaixo de muita graça, de muita misericórdia do Senhor.
E a gente tem construído essa história aí juntos. Nós temos o privilégio também de ter a sua família, você, sua casa, conosco aí construindo essa história e vivendo os propósitos de Deus, né? Então a gente fica muito feliz por poder ver o que Deus tem feito em nosso meio, através de nós e em nós, e a gente ter o privilégio de poder participar desse momento, né? De a gente ser um escolhido do Senhor para viver algo na nossa geração. E eu estou muito feliz por essa noite aqui, viu? Para mim é um privilégio poder estarmos juntos aqui, somando aí com esse seu canal aí, o seu programa, né? A qual tem enriquecido aí muitos corações. Parabéns, tá bom? Pela a iniciativa, pela ousadia, por buscar ser uma voz, né, para essa geração, viu, Josemar? Amém. Amém, pastor. A honra é totalmente minha. Fico muito feliz, me sinto muito honrado. Eu sei que o senhor tem muitos compromissos, é um homem muito ocupado, mas encontrou um espaço na agenda aí para poder nos atender. E como eu fico feliz por saber que, nesse momento, muitas vidas serão edificadas. Deus falará ao coração de muita gente, que alguns vão entrar e só vão passar, alguns vão ficar do início até o final, mas posteriormente eles terão a oportunidade de participar assistindo essa live que estará salva, e com certeza Deus vai falar profundamente aos corações daqueles que posteriormente vão estar aqui. E como eu disse antes, eu fico extremamente feliz porque hoje, sendo participante da Igreja Família que Ama, debaixo do pastoreio do pastor Márcio Santos, da pastora Cláudia Regina, a minha família sempre tem dito isso. Não é missão de corpo presente, é a verdade. Encontramos o nosso lugar. Como nos sentimos felizes em ser participantes, em nos sentirmos pertencentes a esse lugar. Então, meu Deus, louvado seja Deus, porque estamos debaixo de um pastoreio de pastores que são imparáveis e pastores que amam e servem as vidas como ao próprio Deus. E isso nos deixa cheio de alegria. Muito obrigado, pastor, mais uma vez. A gratidão vai ser eterna. Espero que eu tenha a honra de tê-lo aqui outras vezes. Com certeza. Tamo junto, filho. Sempre, viu? Junto e misturado. Se você puder aí, Josemar, fixa aí esse comentário que eu coloquei aí, Homens Notáveis, né? Nós vamos falar hoje sobre um personagem da Bíblia. Eu sempre esqueço de fixar o Se comentário. você puder, fixa, porque aí quem estiver aí chegando, passando, já fica sabendo do que a gente está falando, né? Ótimo. Agora. Eu quero também dar um bem-vindo aí a todos que estão presentes. Se você pode, que está assistindo aqui, você pode convidar mais pessoas, convida aí, manda esse aviãozinho, né, convidando. Abre aí o aviãozinho, você na hora marca lá, pelo menos, no mínimo 10 do seu ciclo de relacionamento aí. Quem sabe Deus não fala no coração de alguém, né, hoje. Então você pode ser um propagador aí, você que está conosco. Tem tanta gente aí, linda aí de Deus, né? Eu quero dar aqui uma saudação a todos. Olha aí, tá muita gente aí já, né? Tem um Carlinho aí, ó, direto de Portugal. Amém. Olha aí, uau, que honra, mais uma honra. Discípulo internacional, olha aí. Isso aí. Amém, olha, Carlos. Do que honra ter você conosco. Do Bom Dia para o mundo, né? Uau. Amém. Amém. Como todos já podem ver, está fixado aí o comentário do pastor Márcio, abrindo a série Homens Notáveis com o pastor Márcio, o meu pastor, o pastor da minha igreja, que é dirigida por ele, pela pastora Cláudia Regina. Hoje ele trará para nós o personagem José. E quem ele faz parte do GF chamado Caleb, sabe o quanto eu gosto desse personagem. E quando o pastor Márcio disse que seria José, o olho chega e brilhou. Quem não gosta, entendedores entenderão. Quem não gosta. Essa história que é marcante na Bíblia, registrada na Bíblia, que nos ensina e nos enriquece bastante, né? A história desse jovem chamado José, né? José do Egito. E quando você falou do tema, Homens Notáveis, Josemar, a gente, quando pensa na Bíblia, né? Porque a gente pode encontrar homens que foram marcantes na sua geração, na Bíblia. A Bíblia registra muitos homens que Deus usou no seu tempo, na sua geração, para marcar marcar a história e se tornar homens que foram, assim, extremamente relevantes, notáveis para o seu tempo. E a gente encontra tantos personagens, né? Tanto homens como mulheres, porque alguém me perguntou hoje, durante o dia, se era só para homens. Eu disse, não, homem é uma representação, né?
mas a gente pode pensar em uma pessoa ser notável, um ser humano notável, né? A gente pode hoje, mesmo falando da história de José, a gente pode fazer uma abrangência onde alcance também as mulheres que estão aí assistindo, Sim. para que elas também possam ser inspiradas para buscar ser notáveis nessa geração, né? Da mesma forma, E pastor, que na série anterior nós tivemos aqui mulheres que brilharam, né? Na sua própria época, mulheres que brilharam na sua vivência na Bíblia, que tiveram uma notoriedade ali na palavra de Deus, mas a todo momento ela dizia: homens, participem, isso, aprendam com as mulheres de Deus coisas que os homens também podem praticar na sua isso aí. vivência. Não é diferente no momento. E No tem mês de tantas julho nós mulheres vamos aí, ó, aprender com homens notáveis. tantas Muitas mulheres. mulheres, a maioria é mulher. É verdade. A maioria é mulher. Vamos lá, gente. Aperta o aviãozinho aí, convida aí pelo menos mais 10 pessoas. Vamos ter um alcance maior aí nessa live. A gente vai Amém. falar aqui sobre ser notável, né? A gente ser levantado nessa geração para sermos uma pessoa notável no nosso tempo. E é muito importante, José Márcio, não sei se você tem um roteiro aí, mas se você me permite, eu queria começar, não sei se você já orou, porque eu entrei depois, mas Não, não. eu queria começar orando. Vamos orar? Amém. Bom, em Sim, nome de senhor. Jesus. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, estarmos aqui juntos, por essas pessoas que estarão passando ou permanecendo aqui, e de alguma forma o Senhor possa enriquecer os corações, falar sobre a mente, a transformação, o propósito de Deus aos corações. Eu quero te pedir a tua direção nesse tempo que estaremos juntos aqui compartilhando a tua palavra. Que teu Espírito Santo nos guie e que tudo seja para o teu louvor. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Amém. É, Fique à vontade, pastor. Eu queria começar, Josemar, que quando você me falou do tema, eu fiquei pensando, né, ser notável. E quando a gente vai pesquisar, a gente encontra dois termos que são muito parecidos, são bem próximos, mas há uma diferença. A gente encontra alguém que é notório e alguém que é notável. E quando a gente pensa nesses dois termos, uma pessoa ser notória fala sobre ela ser publicamente conhecida, né? Ela é notória. Por exemplo, você está com o seu programa aqui, né, buscando expansão, buscando um alcance maior e buscando abençoar pessoas. Então você tem se tornado notório para as pessoas, porque é algo público, né? Mas quando a gente pensa sobre notável, a gente pensa a respeito de algo admirável, né? Não é só a questão de ser público. Por que eu digo isso? Porque tem pessoas que são notórias, são publicamente conhecidas, mas não são notáveis, não são admiráveis. Tem pessoas que são notáveis, são extremamente admiráveis, mas não são notórias, publicamente conhecidas. Tem tanta gente, né, dentro da sua casa que é notável, que é admirável, que é alguém extraordinário, que tem virtudes, né, que fazem ela ser alguém inspiradora ali no seu meio, né, e ela não é notória, ela não é publicamente conhecida, estourada na rede social, mas ela é notável, né? Então é muito importante que a gente possa estabelecer esse conceito do início, porque a proposta não é a gente ser notório apenas, e até desejamos e podemos ser como uma luz para essa geração, né, que inspira pessoas. Mas nada vale a gente ser notório, como muita gente e não ser notável, né? Não ser alguém extraordinário, assim, no seu dia a dia, alguém de perto, em onde você pode olhar e dizer assim, eu quero modelar essa pessoa, eu quero me inspirar nessa pessoa, eu quero aprender com essa pessoa, né? E uma pessoa notável, ela ensina na sua simplicidade, ela ensina no seu dia a dia. Ela não é simplesmente um professor que chega na frente da sala de aula e ensina os 10 passos para alguém ser extraordinário. Não, ela é extraordinária no seu cotidiano, no seu dia a dia, na forma de tratar a sua família, na forma de tratar os amigos, na forma de tratar as situações. Então, ela se torna notável exatamente pelo seu dia a dia, e não só pela questão de estar à frente de uma plataforma, estar à frente de uma sala de aula, né? E nem muito menos por ela ser notória. Tá bom? É muito importante. Não sei se faz sentido para você, mas é muito importante a gente estabelecer esse conceito, porque tem muita gente buscando ser notório, né? Muita gente está buscando o reconhecimento, ser reconhecido no Instagram, alcançar seguidores. As pessoas estão buscando muita notariedade.
ser notório, mas está esquecendo de ser notável, né? Está esquecendo do fundamento, está esquecendo de ser alguém extraordinário, alguém que constrói bases que são fortes para você cumprir o seu propósito na Terra. Né? Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente encontra muitos homens que foram notáveis. Né? Nem todos foram notórios, porque não foram publicamente conhecidos, mas muitos homens, muitos personagens da Bíblia foram notáveis. E a gente poderia falar de muitos, né? Mas quando você me pediu para escolher um, logo no meu coração veio a história desse jovem chamado José, a qual a Bíblia registra em Gênesis, mais precisamente ali do capítulo 37 até o capítulo 41, 42, é o momento mais precioso e mais forte da história desse jovem, né? Que aos 17 anos, né? Ele foi confrontado por uma realidade dentro da sua casa, do seu lar, e isso mudou radicalmente a história desse jovem, né? E homens notáveis, ou uma pessoa notável, Josemar, para mim é uma pessoa admirável. É uma pessoa onde você olha e se admira, né? Por quem ela é e pelo que ela faz e pelo que ela vive. E isso torna uma pessoa notável, né? Não pela questão da aparência, porque a gente pode dizer assim, poxa, Josemar é admirável, né? É lindo, é bonito, né? É um homem Obrigado. elegante. Aí a gente diz assim, ele é notável, né? Porque a gente às vezes constrói essa característica da questão do estereótipo, da beleza. Isso. E a gente quer dizer que um homem ou uma mulher é notável simplesmente pelo que ela apresenta de exterior. Mas é muito mais do que isso, né? Quando a gente vai olhar para os ensinamentos da Bíblia, a gente vai aprender que é muito mais do que o exterior, né? É muito mais do que uma aparência, é muito mais do que uma forma de se vestir, né? Tem muito a ver com o caráter, com a essência, né? Tem muito a ver com a natureza. E é um homem, eu acredito, Josemar, que é um homem ou um ser humano. Eu quero usar a linguagem de homem, mas aborda qualquer pessoa, tá certo? As mulheres que estão aqui presentes também, os homens. Mas é um ser humano a qual ele consegue, sabe, lidar com as suas emoções e consegue lidar com os desafios da sua vida, né? Espirituais, desafios também naturais. E quando eu digo isso, na questão de a gente poder romper sobre a questão da aparência, a gente encontra eu estava lendo um pouco a Bíblia e me deparei com um texto, está em 2 Samuel 14, 25, que fala exatamente de Absalão. E esse texto é impressionante, porque a Bíblia diz assim, que Absalão, ele era o homem mais admirável de Israel. Ele era um homem mais notável de Israel naquele tempo ali, né? Ele era compatível ao seu pai Davi. E o texto ele é muito enfático quando ele diz assim, porque se a Bíblia resiste, quando a Bíblia está lá falando, registrando, é porque tem uma relevância sobre aquilo. E quando diz que ele era um homem mais admirável, mais notável, a Bíblia faz menção à sua beleza exterior, porque ele era belo mesmo. Ele tem um cabelão, feito eu já tive na minha vida, um cabelo grande. Então ele era muito bonito, né? Absalão era muito bonito, de porte, de aparência, e isso fazia ele ser notável. Onde ele chegava, as pessoas o admiravam, mas admiravam o seu exterior, admiravam a sua beleza. E nós estamos no meio de uma geração em que às vezes tem invertido os valores, né? Tem dado muito mais relevância às coisas exteriores do que... Tocou aqui, Josemar, tá me ouvindo ainda? Tô ouvindo sim. Porque teve uma ligação aqui no meio da live. Mas... Então, quando a Bíblia fala de Absalão como homem admirável, homem notável, logo em seguida, Josemar, nesse texto, logo em seguida, versículos depois, fala do que Absalão aprontou com seu pai, né? Porque esse texto fala que Absalão volta para Israel, estava intrigado do seu pai Davi, 2 anos passou rodeando o palácio, Davi não queria recebê-lo, ele usa seu irmão para fazer com que Davi pudesse recebê-lo. Quando Davi diz assim, pode vir, né? Ele vai lá, se ajoelha, não fala nada, né? Mas tem uma postura de pedir perdão ao seu pai, sai dali e fica à porta do templo. Todas as pessoas que vinham falar com Davi, porque Davi era o rei, Davi era o juiz, ele julgava as causas do povo, mas Absalão ficou à porta do templo e as pessoas que vinham falar com Davi, Absalão abordava e convencia as pessoas a ficarem
em oposição ao seu pai Davi. Então você vê, um homem que a Bíblia diz assim, um homem que a Bíblia diz assim, que ele era admirável, que ele era notável, mais notável de Israel, mais admirável de Israel, mas o seu interior não tinha nada de admirável, né? Não tinha nada Não. de admirável. O que ele estava fazendo era algo não admirável, mas era algo abominável. Então a gente precisa ter muito cuidado para não achar notável, não achar admirável quem é abominável. Porque nós estamos no meio de uma geração em que as pessoas acabam achando admirável alguém que é abominável. Abominável no sentido de quê? No sentido de ter um mau caráter, não ser leal, né? Ter Misericórdia. um coração ruim. Então são elementos que... Por quê? Porque as pessoas podem admirar alguém simplesmente pelo seu exterior, né? Esquecendo de considerar algo que é extremamente importante, que é o interior da pessoa, né? Que é o coração, que é aquilo que para mim, o mais importante de ser alguém notável nessa geração. Então, o que é ser uma pessoa admirável, né? Para mim, eu preciso ter critérios. E os meus critérios, Josemar, que eu uso para olhar para alguém e dizer assim, essa pessoa é notável para mim, é admirável para mim, são critérios bíblicos. Não são critérios humanos, né? Não são critérios sociais, são critérios bíblicos que a gente aprende na Bíblia, de homens que foram, no seu tempo, admiráveis e que a gente aprende exemplos, a gente aprende princípios, valores nessas pessoas que a gente precisa trazer para a nossa vida, né? E a gente precisa fazer Amém. alguma coisa com isso. E aí, é isso que Deus preza, né? Quando Deus olha para Davi e diz assim, homem segundo o meu coração, Deus não estava só prezando pela aparência, mas simplesmente pelo coração de Davi, né? E olha que um homem que falhou, um homem que errou. Mas a questão era um coração rendido ao arrependimento, um coração que busca o Senhor em todo tempo, né? Esses são homens ou mulheres segundo o coração de Deus, né? Que possuem uma natureza transformada, que possuem uma mente renovada, que isso é muito importante para um tempo como esse, né? Ter uma mente renovada, transformada, porque aí a gente usa critérios diferentes, né? Para as coisas que a gente estabelece como conceitos, como julgamento, a gente usa critérios diferentes quando a gente tem uma mente renovada, um coração rendido, entendeu? A lealdade na sua natureza, ser justo, são elementos que, para mim, tornam um homem, uma mulher notável, né? Então a gente vai, olhando para essa história de José, a gente aprende com esse jovem José, um exemplo de um homem notável, né? De um homem admirável no seu tempo, e até hoje, né? A história de José, ela é uma história de muitos ensinamentos. Então essa história, ela é sempre uma grande lição para a nossa vida, né? E José, ele prefigura Cristo, né? Ele prefigura Jesus no Antigo Testamento. Porque tem muitas coisas que são semelhantes, né? Quando a gente olha para a história de José, a gente vai ver muita semelhança com a história de Jesus. Então, o Antigo Testamento, ele é a sombra do Novo Testamento, das coisas que viriam a acontecer. Então, as histórias que estão registradas no Antigo Testamento apontam para o Novo Testamento. E a história de José, ele prefigura a história de Jesus, né? Ele é um tipo de Jesus no Antigo Testamento. Por que a gente diz isso? Porque tem muitas coisas que se assemelham na sua vida, como, por exemplo, José, ele foi acusado, né? E Jesus também foi acusado, né, de blasfemar contra Deus. José foi acusado de querer ser o maior da sua casa, né? Foi isso a revolta dos irmãos, quando ele começou a contar os sonhos que Deus estava dando a ele. Os irmãos começaram a acusar ele, né, de ser o sonhador, e fizeram tudo aquilo que fizeram, né? Então, Jesus também foi acusado, quando começou a falar sobre o reino, começou a falar sobre princípios diferentes, foi acusado de blasfemar contra Deus. José foi vendido por 20 moedas, né, pelos seus irmãos. Jesus também foi vendido por 30 moedas por Judas, né? José sofreu em silêncio, porque você não vê José falando nada nesse tempo todo. Jesus também sofreu calado, né, como ovelha muda. José ficou 3 anos preso na prisão, né? Jesus passou 3 dias morto para depois ressuscitar. José foi levantado para governar. Jesus também foi levantado para estabelecer um governo. E José, ele foi levantado por Deus para salvar o povo, né?
e Jesus também veio para salvar. Então é muita semelhança, apresenta exatamente uma pré-figura de Jesus. Por isso que a história de José é uma história muito forte e precisa ser muito considerada por nós, né? Às vezes a gente olha assim e passa batido, mas José a gente precisa e pode aprender muito com José, né? Mas fica à vontade aí, José. Principalmente, pastor, principalmente para a juventude atual. O que tem acontecido com a juventude atual? A gente questiona muito. No GF, a gente fala muito sobre isso. Quando a gente cita José era um jovem de 17 anos, como o senhor bem falou aí, no capítulo 37, e quando começa a história de José. E o que acontece com a juventude de hoje? Que interessante, né? José, com 17 anos, ali no capítulo 37, como você também já frisou, já começa ali dentro da sua própria casa uma situação criada de ciúme, de inveja. Isso nos remete a dias atuais no sentido de conceito de família, família de sangue mesmo, e inclusive, e infelizmente, dentro do conceito de igreja também. Nos remete para isso, infelizmente, né, que ainda ocorrem coisas como isso. Paulo vai chamar lá em Coríntios esse comportamento de crentes carnais. É uma história muito, muito real, por isso que a gente se identifica às vezes, né? Porque José, no meio ali de 12 irmãos, ele foi acusado pelos irmãos, vendido, né? Na verdade, os irmãos queriam matá-lo, mas aí um dos irmãos intervém por ele e acabam que vende José como escravo, né? Em uma caravana que ia passando, levaram para o Egito. Mas chegaram para o seu pai, Jacó, e disseram que José tinha sido morto por um animal. Então, se assemelha muito com a história de muitas pessoas que vivem em contextos assim, semelhantes, dentro da sua casa, né? Mas o que nos chama a atenção é que José era um homem íntegro, né? Um jovem de integridade, um jovem que amava a Deus, um jovem que estabeleceu a integridade, decidiu viver a integridade na sua vida, decidiu viver o temor no coração, né? E decidiu, acima de tudo, crer em Deus e viver a visão que Deus tinha para ele. Deus tinha revelado já em sonhos qual era a visão que Deus tinha para José. E José se apegou àquilo ali. Eu acho que o segredo que a gente precisa para uma geração como essa é a gente se apegar à visão que Deus nos dá, se apegar Amém. ao chamado que Deus tem para a nossa vida, e a gente sabe mergulhar nisso e viver isso levando a sério, viver de forma séria, né? Apesar de José ser muito jovem, mas ele levava a sério aquilo que ele vivia. Eu acho que o grande desafio para a geração da juventude hoje é levar a sério essa vida que a gente decide viver, né? Com Deus, na integridade, nas escolhas certas, né? Então, o chamado de José era para governo. Deus deixou isso muito claro para ele, quando deu o sonho, né? Das estrelas, do sol, da lua se rendendo, dos feixes se baixando. Então, era um chamado de governo. Por isso que eu amo a história de José, porque todo homem e mulher que conhece a Jesus tem um chamado para governar. Governar o quê? Governar primeiro a sua vida. O que é um homem ou uma mulher notável? É alguém que governa bem a sua vida, né? Governa bem as suas emoções, governa bem a sua vida espiritual, governa bem a sua vida financeira, governa bem a sua vida relacional com a sua casa. Um homem, uma mulher bem resolvida, que sabe governar. Agora, se você não sabe governar você não tem como cumprir, né, o chamado do Senhor para governar nenhuma área da sua vida. Primeira coisa que você precisamos é aprender a governar nós mesmos. Aprender a liderar nós mesmos. E aí você vai ver muita coisa fluindo na sua vida, você vai ver muita coisa, muita chave sendo virada, muita coisa acontecendo naquilo que Deus nos chamou para você fazer. Né? Faz sentido, né, José? E José, faz total sentido, pastor. E José, o interessante, quando Deus colocou no meu coração essa série sobre homens notáveis, homens admiráveis, homens que tenham o caráter de Deus, ou parte, porque 100% ninguém é. Então, assim, que tenham a prática da busca, da obediência à palavra. José era um jovem, José passou pelo que passou com os irmãos, como o senhor mesmo disse, a semelhança remetida para Jesus. Ali no silêncio, José foi confrontado, foi humilhado, foi perseguido pelos irmãos, que quiseram tirar a sua vida, planejaram fazer isso, arquitetaram e começaram a construção desse homicídio. Mas
Rubem interviu e tudo estava dentro do processo, do plano que Deus tinha passado para José, para que hoje nós pudéssemos estar aqui falando exatamente sobre essa história, porque tem alguém que precisa aprender a ser um pouquinho só como José. José, quando foi vendido e foi levado pelos midianitas, chegou até a casa de Potifar, que era oficial, tudo foi entregue na mão de José, porque Potifar percebeu que José, por ser temente a Deus, Deus estava com José. E tudo prosperava nas mãos de José. Ele chamou a atenção até da mulher de Potifar. Foi complicado. É isso aí. O que a gente pode observar, assim? Porque José enfrentou muitas dificuldades, né? Vamos e convenhamos, não foi fácil para um jovem, 17 anos, né? Ser arrancado do seio da sua casa. E outra, a Bíblia diz que Jacó amava mais a José, né? Israel amava mais a José do que os demais. Então havia um chamego, né? Aquele jovem ali por seu pai. E olha que ele não era nem o caçula, ele era o penúltimo, né? Porque às vezes Benjamim era o caçula, né? a gente diz assim, o caçula é mais chegado ou mais velho, mas já estava ali no meio. Alguma coisa tinha nesse jovem, na direção do seu pai, né? Que o fazia ter um chamego com ele, que o pai fez aquela túnica para ele, o pai tratava ele daquele jeito. E aí imagina esse jovem ser arrancado, né, desse lugar, desse ambiente onde ele se sente amado, porque com certeza José se sentia amado pelo seu pai. Você ser arrancado de um ambiente onde você se sente amado, né, de forma tão brusca assim como os irmãos fizeram. Então não foi fácil encarar os desafios de ir para uma outra nação, uma outra cultura, né, uma outra realidade, uma casa desconhecida, bater numa casa onde você não conhece ninguém, e você lá ter que ser escravo dessa pessoa, né, servir sem ter apreço de sentimento algum. E agora, o que é admirável na vida desse jovem é que ele não comprometeu a sua essência. Em momento nenhum você vê Não, José, diante das não. dificuldades, mudar a sua essência, mudar o seu coração, mudar a sua forma de pensar. O que acontece com muita gente hoje é que, diante da dificuldade, primeira coisa, muda logo a forma de pensar, muda logo a forma de agir, de reagir, né? Muda a sua essência. Às vezes tem gente que abandona, tem gente que não quer mais saber da igreja, tem gente que não quer mais saber de fulano, ciclano, porque não consegue encarar uma dificuldade. Aí eu volto a dizer aquilo que eu falei. Se a gente não governar primeiro a nós mesmos, nossa vida, né, com uma mudança de mentalidade, né, se a gente não aprender a domar o nosso sentimento, nossas emoções, né, de a gente saber, de ser sábio nas nossas respostas, de encarar as dificuldades, porque dificuldade sempre vai ter. Jesus disse que no mundo a gente vai ter aflição, né? Então a gente vai ter que encarar as dificuldades, vai ter que encarar de frente, né? Tem que encarar com uma postura de governo, entendeu? Uma postura de governo. O que é um homem notável, admirável? É um homem que sabe governar a sua vida. É um homem que deixou de ser menino e passou a ser homem, né? Um homem que não está mais debaixo da saia da mãe, um homem que não está mais ali dependendo do feijão de manhã passar roupa, de manhã. Então, um homem que virou um homem que sabe governar, um homem que sabe encarar as dificuldades de frente, né? Um homem que tem postura de homem, né? Um homem que tem, assim, é viril, né? Viril como homem, né? Como um homem que governa, como um homem que sabe ali, mas não compromete em momento nenhum a sua essência, né? Não compromete. Pode ser a dificuldade que vier, a crise que vier, mas ele não troca a sua essência, ele não compromete ali os seus princípios, né? Não compromete ali o seu coração, daquilo que um dia ele já decidiu, né? E isso fez José... pastor. Pois não, pode falar. Continue, fale. Não, isso fez José, né, ser admirável. Para onde ele chegava, as pessoas o admiravam. Claro que porque as pessoas entendiam que Deus estava com José. E Deus deixava muito claro isso, né? Deus falava de forma muito clara para todos verem e ouvirem que Deus era com ele. Mas o que adianta, Josemar, Deus falar assim, Deus é com você, se você não faz a sua parte? O que adianta você dizer assim, eita, Deus é com fulano, mas fulano não faz a parte dele. Então o mais incrível é que José fazia a parte dele, né? José, ele não comprometia aquilo que ele tinha que fazer, porque simplesmente as pessoas estavam fazendo com ele coisas erradas. Então os irmãos venderam, ele foi. Na verdade jogaram ele primeiro no poço, né? Ali ele esteve, arrancaram do poço, entregaram na mão de viajantes por 20 moedas, ele foi. Chegou na casa de Potifar, lá ele se submeteu. A mulher deu em cima, ele permaneceu. Né? Então você vê, em momento nenhum, foi bater na prisão de forma julgada, né? Julgada de forma errada,
ele vai lá. 2 anos na prisão. Então, você vê, um jovem que não comprometeu a sua essência. Para mim, é uma pessoa admirável, com certeza, né? Porque como é que a gente é admirado por pessoa? Diante das nossas crises. Como você está encarando a sua crise? Sabe quando, Josemar, você que tem 2 filhas, né? Uma esposa, tem um lar. Sabe quando as suas filhas admiram você? É quando você consegue encarar bem as dificuldades e as crises. Porque elas observam, né? Elas olham. Sabe como a sua esposa pode olhar para você e dizer assim, esse é um homem que se parece demais com Jesus. É diante das suas dificuldades, das suas crises, que você não compromete a sua essência, onde você é admirável e notável pelas pessoas que estão ao seu redor. E José foi um jovem assim. Pastor. É isso mesmo. E eu falo sempre no GF. Eu brinco lá no GF, sabe? Quando toca no assunto de José, porque eu digo para ele, rapaz, eu digo para mim assim, rapaz, Potifar era uma autoridade. Ele era uma autoridade e provavelmente ele já não era tão jovem, mas nenhuma autoridade daquela época, nenhuma autoridade egípcia, costumava ter apenas uma única mulher e não costumava ter mulheres lindas, maravilhosas. Eu digo assim, imagine a mulher de Potifar, que estava atrás de José. O texto diz de Gênesis que todos os dias ela ia atrás de José. Todos os dias. E ele permaneceu firme. E quando ela fez o seu ataque maior ali, ele, por amor a Deus, hoje em dia, pastor, seríamos taxados de quê? A mulher ali, uma mulher do porta, a mulher de Potifar, chegando ali, totalmente despida, se oferecendo para um homem, e o homem resistir e até fugir. Hoje em dia, você é taxado de que é complicado. Para agradar a Deus, né? Ele fez isso para agradar a Deus. Aí Davi, no Salmo 51, Davi diz algo parecido. Davi diz no Salmo 51, o meu pecado está todos os dias diante de mim. Eu imaginava que José era um homem igual a mim, igual ao senhor, igual a qualquer outro homem, e também sentia desejos. Eu digo para os meninos assim, eu acredito que quando José olhou para a mulher de Potifar, que viu ela do jeito que ela estava, ele deve ter ficado doido na cabeça, louco. Ele disse, eu tenho que correr agora. Fugir da aparência do mal. É uma história de superação. José é uma história de superação, Josemar. E a gente precisa modelar, sabe? O que é modelar alguém? O que é modelar uma pessoa? Eu quero abrir um parênteses aqui, saudar meu amigo Paulo Ivo, está aí na live, não sei se ele está ainda, mas entrou aí, Paulo Ivo, um abraço, meu amigo, saudade de você, viu? O que é a gente modelar uma pessoa? É a gente poder se inspirar exatamente naquilo que ela é admirável, naquilo que, sabe, ela tem de características de reação, de comportamento, de atitude, da forma de tratar as coisas, né? Onde a gente pode aprender, então a gente modela, né? É como uma forma que forma, né? Então, Jesus, claro, é o homem mais admirável de todos, a gente precisa modelar Jesus em tudo, mas a gente pode também modelar uma história tipo a de José, né? Um jovem, em que é uma história de superação, que diante dos desafios ele sempre esteve ali vencendo, sempre esteve recomeçando, sempre esteve suportando, né? Aquilo que, de fato, estava no propósito de Deus dele viver. Então, você sabe que o Hebreus 11 fala, né, de José como herói da fé. Quando Hebreus 11 vai falar de José, o autor de Hebreus faz um relato dizendo que José, pela fé, José pediu que levasse os seus ossos para a terra prometida, né? Porque ele não estaria mais vivo. Pela fé, José já estava vendo o futuro, né? Pela fé, José já estava vendo gerações que viriam porque José estava no tempo em que Deus levou o seu povo para o Egito para não morrer de fome. Então José já estava vendo o tempo onde Deus iria arrancar o povo do Egito para dar uma prosperidade ao povo. Então José já estava vendo à frente do seu tempo. Isso é um homem admirável, isso é um homem notável, que vê à frente do seu tempo, né? Que caminha à frente do seu tempo. Nós estamos vivendo hoje, mas a gente precisa caminhar à frente do nosso tempo. A gente precisa dar passos de fé que nos levam a visualizar, a imaginar, porque a Bíblia diz que assim como a sua mente imagina, assim você é. Então a gente precisa sair do passado, porque tem muita gente presa ao passado, Josimar. E se você está preso ao passado, você você não é alguém notável, não é alguém admirável, porque ninguém admira ninguém que vive preso no passado. Pelo contrário, as pessoas às vezes não querem nem estar perto, porque a pessoa só faz murmurar, só faz reclamar, só faz contar as histórias do passado, só faz voltar ao passado, das dores, das feridas.
Então, alguém que caminha para frente é alguém que consegue resolver as suas pendências, né? Colocar o remédio certo É, nas feridas. Não é alguém que não tem marca, não. Pelo contrário, ele tem muitas cicatrizes. Mas as cicatrizes falam da sua superação, não da sua prisão. Né? Ninguém pode estar preso às marcas da sua vida. Você precisa aproveitar as cicatrizes, aprender com ela e você superar cada uma delas. Então, José é um exemplo. pastor, Sim. eu interrompi o senhor no seu raciocínio, mas eu ia falar que quando José, a sua definição de homem notável foi incrível lá no começo. E eu ligo quando José foi preso injustamente, né? Ficou lá na cadeia, mais uma vez, notoriamente, ele é visto como um homem de Deus, o carcereiro tem toda a confiança nele, atribui atividades que era do carcereiro para José fazer, ele tem alguns privilégios ali nesse sentido, né? E quando José tem a oportunidade ali de exercer aquilo que Deus tinha na vida dele, quando o padeiro e o copeiro são presos também, tudo dentro do processo que José tinha que passar para poder chegar onde ele chegou, ele diz o seguinte, ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, né? E depois que o padeiro é morto, o copeiro é solto, e o copeiro tem a oportunidade, ele não intercede por José no primeiro momento, mas estava dentro do propósito. 2 anos depois, quando ninguém mais imaginava, o tempo passou, né? O tempo passou, mas ninguém imaginava. E o copeiro tem a oportunidade, porque Faraó tem um sonho e ninguém consegue interpretar, né? E o copeiro tem a oportunidade ali, né? E Deus usa o copeiro naquele momento. José tem mais uma oportunidade. Quando ele está diante da autoridade que é Faraó, eu acho isso incrível. Um homem notável, um personagem notável, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele não atribui, ele não busca, como o senhor falou, a notoriedade. Não, não é isso, não é sobre isso. Não é sobre aparecer, não é sobre querer ser visto, mas é querer que Deus seja visto através de você. Quando o faraó perguntou assim, eu sei que você é quem interpreta. Isso. A resposta de José foi, não é sobre mim, não sou eu, isso não vem de mim, isso vem do meu Deus. Ele atribuiu agora para Deus. Foi o que fez Faraó admirá-lo, né? Foi o que fez Faraó botar o olho nele e levá-lo para sua casa, né? Foi exatamente essa resposta dele, não buscar ênfase para ele, glória para ele, notariedade para ele, né? Mas ele queria ser notável simplesmente por a quem ele servia, né? A quem ele temia e a quem tem a entrega a sua vida. Essa a gente Ô, pastor, pode falar. Outra coisa interessante aí, enquanto José interpretou ali o sonho do copeiro, né? Ele fez um pedido lá ao copeiro, olha, intercede por mim a Faraó, quando você voltar lá, vai lá, intercede por mim, para que eu saia daqui dessa casa. Provavelmente, apesar dele ter caído na graça do carcereiro, está preso, quem gosta de estar preso, ainda mais injustamente, por algo que não cometeu, por um erro que ele não cometeu. E fica uma lição aí, né, pastor? Nem sempre as pessoas vão reconhecer aquilo que você fez por elas. Porque José ali, através de Deus, através da unção de Deus na vida dele, interpretou corretamente o sonho do copeiro. O que ele interpretou aconteceu, mas o copeiro não lembrou de José naquele momento. Mas havia um momento certo para ele lembrar. É doloroso, né? A gente lidar com algo assim, né? Que você acredita que as pessoas vão te agradecer de alguma forma ou vão reconhecer a importância da sua vida, mas as pessoas às vezes não lembram, não, esquece. Né? E a gente precisa aprender a lidar com isso. O nosso desafio para ser notável é aprender a lidar com o que as pessoas fazem na nossa direção. Não é assim, não importa o que é feito, o que importa é o que a gente está fazendo com isso. Né? O que você está fazendo com isso, com o que já andam fazendo. Amém. Isso é o diferencial de alguém que é notável, de alguém que é admirável. Né? É o que ele faz com as coisas que fazem na direção dele. Você sabe, Josemar, que José perdeu algumas coisas, né, nesse caminho. Ele perdeu a liberdade,
porque ele tinha liberdade na casa do seu pai, mas quando ele foi arrancado da casa do seu pai, todo o trajeto de José, ele perdeu a liberdade, porque ele era escravo o tempo todo. Então ele devia a prestação de conta, ele devia o seu serviço a alguém. Então ele, de certa forma, perdeu a liberdade, deixou a condição de ser um sonhador, né? Passou a ser a condição de ser um escravo. Ele perdeu a sua posição na casa de seu pai, né? Porque ele tinha uma posição na casa de seu pai e teve que ser qualquer um. Na casa de Faraó, na casa de Potifar, ele era qualquer um. Ele não era mais aquele menino amado pelo pai, ele não era mais aquele, né, o queridinho do seu pai. Então ele também perdeu possivelmente a autoestima, porque não é fácil alguém lidar com uma situação como essa, né? Ser arrancaram a túnica, né, que o pai deu, porque a túnica sinalizava também uma certa autoridade, né? Sinalizava uma certa importância. Então isso, quando foi arrancado da vida de José, ele possivelmente deu mexeu um pouco com a autoestima dele, né? E ele se tornou notável porque, mesmo perdendo a liberdade, mesmo perdendo a posição, mesmo comprometendo a autoestima, ele permaneceu ali, né, como um jovem, convicto de quem ele era, de que ele foi chamado para ser. E, Aleluia. né, o que José não perdeu nesse processo? Ele não perdeu, a primeira coisa, o amor a Deus. Em momento nenhum você vê ele perdendo o amor a Deus, né? Seu amor continuava firme ao Senhor, independente do que ele estivesse vivendo. Isso é tão incrível para um tempo como esse, Josemar, que a gente vive assim. Amém. A gente vive um tempo de relacionamentos muito superficiais, né? As pessoas cada vez mais têm sido superficiais nos relacionamentos, até no seu relacionamento com Deus também, né? Infelizmente, muitas pessoas se relacionam com Deus de forma superficial. Qualquer aborrecimento, qualquer porta fechada, sabe? Qualquer mamadeira arrancada da boca, é como um bebê, né? Como um menino mimado. Ele se chateia, se revolta, né? E compromete seu amor, porque são relacionamentos superficiais. E aí, mas você não vê José em momento nenhum comprometendo seu amor a Deus. Pelo contrário, né? Eu acho que cada crise ele amava mais a Deus. Cada dificuldade ele amava mais a Deus, né? E isso fazia dele um homem admirável, né? Fazia dele um homem notável. José não perdeu a capacidade também de sonhar, mesmo sendo arrancado do ambiente de ser um sonhador, mas ele não perdeu a capacidade de estar ali ouvindo a Deus, porque ele buscava as interpretações dos sonhos a Deus. Ele estava ali sensível o tempo todo em ouvir o que Deus tinha para falar e apontar. E ele não perdeu a visão profética em momento nenhum, né? Você vê o tempo todo ele olhando para o futuro, o tempo todo ele crendo que vai mudar, isso vai mudar, né? Mesmo ele tendo que passar ali o tempo na prisão, mas ele o tempo todo de forma profética na visão. E o que José aprendeu? Porque José perdeu algumas coisas, José não perdeu outras coisas e também José aprendeu outras coisas. Então ele aprendeu, primeira coisa que eu entendo, ele aprendeu a consolidar sua humildade, porque para sermos admiráveis, né, se tem uma coisa que para mim é chave para ser um homem ou uma mulher admirável, é a humildade. Porque soberbos, sabe, orgulhosos, não são admiráveis, né? Pelo contrário, né? São repudiados. Ninguém consegue conviver ao lado assim muito tempo de uma pessoa soberba, de uma pessoa orgulhosa, né? Logo ela demonstra, logo ela tem características de soberba, de falta de humildade, porque ela se acha acima de todos, né? Ela se acha mais importante, ela se acha o melhor no meio de todos, né? E isso é muito difícil para ser alguém admirável assim, né? José, ele aprendeu também o valor do perdão, porque a história termina, né, com aquele lindo ato ali, onde seus irmãos estão diante dele, e ali ele chora, né, aonde todo o Egito escuta. A Bíblia diz que todo o Egito ouviu o choro de José. Então não foi um choro assim, como eu e você choramos, né? Foi um choro assim de rasgar mesmo a sua alma, né? Um choro de romper com os seus próprios limites. Então José, quando desce, ele se abre e confessa aos irmãos quem ele era, e ali ele pôde perdoar, né, o que os irmãos fez. Aleluia. Para mim, Josemar, além da humildade, é a capacidade de perdoar. Uma pessoa admirável é uma pessoa que é capaz de perdoar, né? Uma pessoa que não é capaz de perdoar, para mim, não é admirável, sabe? Porque se a gente olha para Jesus, né, que nos perdoou, mesmo a gente sem merecer, mesmo a gente sem fazer nada, e ele tem a capacidade, pela graça, de nos perdoar e nos receber e aceitar, nós precisamos modelar isso
e passaram a Aleluia. ser homens e mulheres admiráveis, que têm a humildade e têm a capacidade de perdoar. Né? O perdão não tem a ver com... O perdão não faz o outro... A gente não está dizendo que o outro está certo. O perdão, a gente está liberando o outro da nossa vida. José ali, em momento Amém. nenhum, disse que os irmãos estavam certos em vendê-lo, em fazer o que fizeram com ele, mas José estava liberando a dívida dos irmãos com ele. E quem ganha com o perdão é aquele que perdoa, não é aquele que é perdoado. Que a gente acha que quem ganha é quem é perdoado. Não, quem ganha é quem perdoa, né? Quem ganha é que tem a capacidade Amém. de, mesmo você falhando, Josemar, a pessoa tem a misericórdia de olhar e dizer assim, cara, se eu errei também, se eu erro e eu recebo perdão de Deus, quem sou eu para não perdoar, né, o meu irmão? Então, é alguém admirável, né? José é alguém admirável porque Aleluia. ele entendeu o valor do perdão e ele exerceu o valor do perdão. E também, por último, porque ele percebeu o propósito de Deus na sua vida. Então, alguém admirável é alguém que é humilde, é alguém que é capaz de perdoar e alguém que entendeu o seu propósito de vida. Sabe quando a chave vira na nossa vida? É quando a gente entende o nosso propósito, o porquê e para que nós estamos vivendo. Então, quando a gente entende isso, a gente passa a ter uma vida inspiradora para as pessoas, uma vida admirável. Por quê? Porque a maioria das pessoas, Josemar, não conhece o seu propósito de vida. Incrível, né? Mas a maioria das pessoas ainda não descobriram o seu propósito de vida. E quem não descobre o seu propósito Acredito. de vida, vive de qualquer jeito, Josemar. Quem não descobre o seu propósito de vida, fica dando voltas, né? E não consegue achar um rumo para a sua vida. Então, o meu e o seu maior investimento é a gente descobrir o propósito de Deus. Para que nós estamos vivendo, né? Qual é a finalidade da nossa vida? Quando a gente descobre isso, a chave vira e a nossa vida passa a ser inspiradora para as pessoas. Porque se torna notável o propósito de Deus na nossa vida. De alguém admirável, é notável o propósito de Deus. Todo mundo conseguia ver o propósito que estava na vida de José ali. É por isso que até Faraó, né, se rendeu ao propósito de José. Não é isso? Aleluia. Aleluia. É isso mesmo. A história, a gente, se deixar, a gente fala aqui até meia-noite, mas a gente não pode, porque hoje tem uma noite de vigília, né? Já, às 10 horas a gente vai estar junto aí, E orando e isso, vamos adorando estar ao lá. Senhor. Amém. E você sabe que José ele recebeu um nome, né, um nome de Faraó, né? Ele recebeu outro nome no Egito. Sim. E essa história também é uma lição para nós, né? Porque quando José chega na casa de Faraó, ele recebe o nome um nome, Zé Fernando Penéa. isso, um nome bem inspirador, né? Para a gente colocar no nosso filho. Zé Fanac Ainda bem que eu encerrei. é, o revelador de sonhos, né? O revelador de segredos. E era uma homenagem ali, de certa forma, aos deuses egípcios, né? Porque era um nome que já era usado ali. Então, o Faraó queria... Veja a intenção do inimigo, às vezes, querer corromper, né? Dando um nome que é uma inspiração exatamente oposta ao propósito de Deus para a nossa vida. Misericórdia. E ainda tinha Então, mais essa, né, pastor? é, Ainda tinha mais esse desafio. José isso. ter passado pelo que passou e ter que viver num ambiente, num lugar onde existia idolatria. Né? Ele poderia ter se corrompido com Isso todas aí. as iguarias, com toda a cultura daquele ambiente. Mas ele se manteve firme no seu propósito. É isso aí. E como Daniel, né? Que também não se corrompeu com Também as como Daniel. iguarias ali do povo, né? Então, mesmo assim, ele se manteve íntegro, né? José se manteve na integridade, mesmo ele recebendo uma mulher também, que ele se casou com uma mulher pagã, né? Filha do sacerdote On, que não era mulher da sua terra. Mas você vê, essas coisas todas não corromperam José, ele permaneceu ali na integridade. Então, para mim, ele é um dos homens mais notáveis da Bíblia, mais admiráveis, né? Mais inspirador, em que a gente pode modelar a vida de José assim, em muitos sentidos, em muitas coisas, para a gente ser um homem ou uma mulher melhor na nossa geração, né? Para a gente ser um líder melhor, para a gente ser um sacerdote melhor, para a gente ser um irmão melhor, né? Irmão de sangue, irmão também espiritual. Para a gente Amém. ser um pai melhor, né? Porque José teve filhos ali. Então, a gente pode modelar a vida de José em várias áreas da nossa vida e vai dar certo, porque a gente vai
com certeza se inspirar na história de um homem que foi muito notável, né? Por seu tempo, muito admirável. Aleluia! Aleluia! Amém! A gente está chegando no finalzinho já aqui do pastor. Não sei se alguém tem alguma pergunta aí para fazer ou algo que queira aí botar nos comentários, enquanto a gente tem mais um tempinho aí, né? Aproveita aí, pastor. Alguém quer perguntar, aproveita que ele está aqui e pergunta aí, viu? Se eu não souber de responder, Josemar responde aí. Então, quer ser notável, né? A gente está aqui com várias pessoas assistindo. Se eu e você queremos ser alguém notável, porque isso pode estar um desejo no coração de muitas pessoas, né? O que eu preciso fazer para ser alguém notável, né? Eu coloquei até no meu Instagram aí, no Stories, uma caixa de perguntas e surgiram muitas perguntas. Eu selecionei aqui 3 delas, que não daria tempo de responder todas, mas a primeira delas é como ser alguém notável, né? A pessoa pergunta assim, como ser um homem notável, mas eu não quis só me referir a homem, porque tem muitas mulheres assistindo. Então, como ser alguém notável? Eu diria que a primeira coisa seja o que você nasceu para ser. Descubra o seu propósito de vida, né? E aí você vai ser notável, você vai ser alguém inspirador para as pessoas. Né? Não é isso? A outra pergunta foi, quais características de alguém notável? Quais características? Então eu citei aqui, contando a história de José, eu citei que a humildade, né? Citei o amor a Deus, e eu poderia incluir mais outras, né? Como, por exemplo, o caráter forjado, né? Para a gente ser notável, a gente precisa tratar o nosso caráter, a gente precisa adquirir a essência de Jesus, né? A gente precisa aprender a lidar, Josemar, e não comprometer alguns princípios como honra, lealdade, verdade. Isso faz qualquer pessoa ser admirável, qualquer pessoa ser notável, né? Uma pessoa que ela tem o princípio da honra, uma pessoa que é leal, uma pessoa que é verdadeira, né? São princípios assim que tornam qualquer pessoa, qualquer ser humano diferenciado no seu tempo. Amém. Né? E a outra pergunta foi, que homem notável na Bíblia lhe inspira? E aí eu estou falando sobre ele, sobre José, né? Depois de Jesus, existem muitos homens na Bíblia, na verdade, que me inspiram. Mas depois de Jesus, assim, Jesus é o primeiro, né? Que me inspira demais. Eu amo demais aprender com Jesus. E José é um dos que me inspira muito, né? Que me faz modelar a minha vida em vários aspectos. Aleluia. Olha aí o Alexandre perguntando, Aleluia. como ser alguém notável sem perder a essência de um homem ou mulher cristã. Como ser alguém notável. São os desafios, né? Que a gente enfrenta e que José enfrentou, que não comprometeu a sua essência. Né? E assim, porque foi o que eu falei, José, ele se guardou na humildade o tempo todo, e eu acho, Alexandre, que a humildade, ela é a chave para a gente não comprometer a nossa essência. É jamais esquecer, né, quem nós somos de fato na nossa natureza, de onde a gente saiu, quem Deus é na nossa vida. Isso faz a gente continuar na humildade sempre, e reconhecer assim, como Paulo diz assim, prefira dar honra ao outro do que você ser honrado pelo outro, né? E eu tenho conduzido a minha vida assim, entendeu, filho? Eu prefiro sempre honrar as pessoas, eu prefiro sempre do que ser honrado por pessoas. Amém. Amém, que bênção. É isso aí, concordo plenamente com isso. Além do mais, eu acho que, por exemplo, quando a palavra fala sobre José, uma característica, né? Ele atribuiu a Deus aquilo que havia na vida dele, né? Como não sendo dele. Então, não buscar os seus próprios interesses, mas aquilo que vem de Deus, priorizar aquilo que vem de Deus, eu acho que faz com que você seja notável, mas não porque você quer ser notável. Passa a ser algo natural, passa a ser da essência de Deus através de você. Isso só vem através de conhecimento. Quer ser notável? Conheça a Deus. Não existe outra maneira de se tornar uma pessoa notável. Todas as características que o pastor citou são verdadeiras e reais. Mas se eu não conseguir aplicar o conhecimento de Deus através da minha vida, se eu não buscar conhecer Deus, qualquer outro ensinamento, qualquer outra prática será superficial. Então, se eu não conseguir regrar a minha vida, a palavra de Deus, isso não significa perfeição, né, pastor? Não tem a ver. Não tem a ver com perfeição. Tem a ver com a perseverança naquilo que Deus propôs para você.
Isso aí. É isso. Muito bom, filho. Porque nada de bom a gente tem em nós, né? A não ser Nada. a presença do Senhor. E se eu tenho que deixar uma mensagem aqui para os que estão aí presentes e ouvindo, que você descubra o seu propósito em Deus, acima de tudo, né? Que você seja, exerça o sacerdócio. Você que já conhece Jesus, você que já tem servido ao Senhor, você exerce o sacerdócio, né? O sacerdócio. Porque se a gente olha para a história de toda a Bíblia, Josemar, toda a Bíblia, ela tem uma narrativa desde Adão, né? Quando Deus estava ali com Adão, forjando Adão, ela tem uma narrativa de uma construção que se finda exatamente em Jesus, né? Jesus, ele é o autor, né, de uma forma profética, para aquilo que o Senhor nos fez para ser. Na verdade, o Senhor Amém. quer que eu e você tenhamos o governo, né? O governo sobre a nossa vida e o governo sobre as coisas que nos rodeiam. E a gente precisa Amém. exercer isso, que é o que a Bíblia chama de sacerdócio. O sacerdócio em Cristo é para todos. Não é para só quem é líder, quem é pastor, não é para todos. O que é o sacerdócio? Amém. É exatamente a execução desse governo. Você vê na narrativa bíblica toda, Deus vai preparando um enredo, forjando homens, deixando lição, exatamente para findar nesse propósito, descobrir o propósito em Cristo Jesus, né? Que é exatamente de a gente governar a nossa vida, de a gente governar a nossa casa, a nossa família, aquilo que nos rodeia. Né? E é como Paulo diz em Romanos capítulo 12, né? Paulo diz, o que é o sacerdócio? É uma entrega de sacrifício vivo em obediência Aleluia. para se cumprir a vontade de Deus sobre a nossa. Não é? A gente abre mão Aleluia. da nossa vontade para que a vontade de Deus se cumpra. José foi exatamente assim, abriu mão da sua vontade. Por quê? Um jovem ali na flor da idade, né? Cheio de hormônio. E ele teve que abrir mão da sua vontade de se deitar com aquela mulher linda, bela, para cumprir a vontade de Deus. E isso a gente precisa modelar na nossa vida, né? É abrir mão da nossa Amém. vontade para que a vontade de Deus prevaleça. E tem muita gente que não está entendendo, viu? Não está entendendo Deus trabalhar, não entende Deus fazer, não entende Deus mexer as peças, não entende Deus movimentar ali. E aí você quer fazer a sua vontade, quando Deus está, na verdade, É assim mesmo. querendo que a vontade dele se estabeleça, né? Então a gente precisa aprender a fazer leituras. E aí Paulo diz em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, né? Rogo, pois, irmãos, que não se amolde, né, mas que vocês sejam sacrifício vivo, santo e Aleluia. agradável a Deus, né? Então, Paulo está falando ali exatamente desse chamado a ser o sacerdócio, a exercer o sacerdócio, que para mim eu acho que é a chave de a gente se tornar pessoas notáveis em nosso tempo. Aleluia. Eu sei que preciso liberar o pastor agora, porque a gente está praticamente 1 hora ou um pouquinho É, menos de iniciar a vigília lá no FQA. é isso Então, aí. eu quero desde já aqui, pastor Márcio, muito obrigado. Para mim foi uma honra extraordinária ter o senhor aqui comigo nesse projeto. Eu sempre digo para todo mundo que era um projeto que iniciou na faculdade, mas Deus queimava no meu coração esse projeto. E o feedback, pastor, desse projeto, para mim, tem sido incrível, porque várias pessoas me procuram posteriormente e falam do que Deus falou, do que aprendeu, do que mudou na vida delas, e tem sido uma experiência extraordinária. E como eu disse antes, eu chamei aqui para esta série homens que eu admiro, homens que eu acho notáveis e homens que fizeram parte da minha história. Então, pastor Márcio faz parte da minha história recente, é o meu pastor, ama a sua vida, pastor Márcio. Muito obrigado por sua participação aqui, estreando essa série, e virão muitos outros pastores aí para falar conosco aqui. Amém. Me sinto honrado, viu, pelo convite, pelo privilégio de estarmos aqui falando da palavra. Ama a sua vida e Deus abençoe o seu projeto aí, que faça você prosperar muito e alcançar muitos corações, viu, filho? Feliz demais por Amém, meu você. Deus. Vamos tirar um print aí. Se Amém. você, se puder, Gemar, tira aí esses comentários aí para o pessoal tirar um print. Se você puder, oculta aí os comentários. Quer ficar mais Deixa eu livre? ver se eu sei fazer isso. Eu nem lembro como é que faz isso. Fica mais livre até. Aperta nos 3 botãozinhos aí, você tem ocultar Ah, sim, comentário. ok. Olha. Aí a tela fica mais livre para o pessoal tirar o print. E vamos lá, vamos fazer aí uma pose bem bonita. Isso aí.
E se você pode aí, tá bom? Posta lá na tua rede social, comenta o que você mais recebeu aqui dessa live e marca lá. Marca aí o projeto Josemar, o FEM, né? Falando entre nós, Amém. para que ele possa repostar lá, tá bom? E se você quiser, me marca também, eu vou Amém. repostar. Beijo no coração, foi bênção demais estarmos juntos aqui. Deus abençoe a sua vida, que você seja aí uma pessoa notável no seu tempo. A gente se vê já já, né? Amém, meu Deus. Nós vamos transmitir a Amém. vigília ao vivo no canal da igreja, Igreja Família que Ama. Se você não segue, segue lá e acompanha, vai ser bênção demais. Shalom. Isso aí, Igreja Beijo no Família que coração. ama. Ama a sua vida, filho. Amém, pastor? Shalom. Amém, obrigado. Tchau, até a próxima.